Olá, meus amigos. Eu quero falar hoje sobre o recomeço de Pedro. Em Lucas capítulo 22, versículo 61, vai ser a base de tudo que nós iremos falar aqui nesse vídeo. Você tem que compreender que nos tempos de Jesus, a educação era muito diferente da nossa educação. Dos 6 aos 10 anos começava a etapa de alfabetização dessas crianças, se assim nós podemos dizer, que basicamente tudo que eles aprendiam, mesmo matemática, mesmo fazer contas, mesmo geografia, história, tudo era aprendido na Torá. Nos 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, o que nós chamamos de Pentateuco, era a grande base de instrução para aquelas pessoas. Então os alunos, de forma geral, principalmente os homens, muito raro o caso de mulheres, mas os homens, os meninos, eles iam até a sinagoga para eles poderem aprender, sabe? O básico, aprender a fazer contas, aprender nem que seja de forma decorada o Pentateuco, para que eles tivessem alguma capacidade até mesmo de ler, para que eles pudessem ler pelo menos o Pentateuco. Então, ali era um momento de instrução desses alunos. Quando eles tinham 10 anos de idade, eles separavam os que se destacavam. Então eles chegavam para aqueles meninos que não se destacavam e falavam para eles assim, olha, e perguntavam, o que o seu pai faz? Seu pai era pescador. Ele falava assim, então você vai voltar, você vai aprender o ofício do seu pai e você vai ser o melhor pescador que tem em Israel. Dessa forma você vai servir a Deus, dessa forma você vai abençoar a nossa nação. Então, para aqueles outros que se destacaram, que tinham ali 10 anos de idade, até uma idade de 14 anos, eles seriam colocados numa sala dentro da sinagoga e eles iriam aprender os outros livros da Bíblia que nós conhecemos do Antigo Testamento. Iam aprender a respeito de livros históricos, livros poéticos, dos profetas. Então, seria esse momento que eles iriam mergulhar mais profundamente no conhecimento, na história propriamente dita, da história dos reis, dos profetas. Eles teriam uma grande oportunidade nesse momento. Esse momento de 10 a 14 anos, ou seja, 4 anos, eles teriam oportunidade para ter muito conhecimento. E, de vez em quando, um rabino famoso, ele passava naquelas cidades. Isso era algo muito comum naquela época. E esse rabino, ele ficava sentado e rodeado por esses alunos que se destacaram. Esses meninos tinham que fazer perguntas para esse rabino. Se essa pergunta despertasse um interesse no rabino, o rabino enxergasse um potencial no menino, ele convidava esse menino para ser seu talmidim. Então esse menino poderia até mesmo se tornar um rabino se acompanhasse agora o rabino. Aonde o rabino fosse, ele tinha que ir junto. Ele ia abandonar completamente suas atividades da casa. Porque enquanto ele estava fazendo aqui esse período, né, de 10 a 14 anos, na parte da manhã ele estava na sinagoga, mas à tarde ele tinha que aprender o ofício do seu pai. Aqueles que não foram convidados que não foram aceitos por um rabino, eles tinham que voltar para suas casas. E eles ouviam o que os meninos ouviram anteriormente. Eles perguntavam qual é a profissão do seu pai e diziam para ele, então você vai abençoar a nossa nação, você vai ser o melhor carpinteiro, você vai ser o melhor pescador de Israel e é dessa forma que você vai abençoar a nossa pátria. E os meninos voltavam para suas atividades, os meninos retornavam e assumiam o ofício dos seus pais. E é interessante a gente ter esse conhecimento, porque todos os discípulos de Jesus foram pessoas que foram, em algum momento, rejeitados. Eles foram rejeitados em algum momento da caminhada espiritual. Alguns provavelmente foi logo na primeira ceifa, naquela ceifa que é feita aos 10 anos de idade, provavelmente um grupo dos discípulos de Jesus já ficou parado ali, foram rejeitados. Os outros que foram rejeitados com 13, 14 anos de idade. Então, alguém disse para eles assim, olha, vocês vão ter que desistir desse sonho porque acabou, sabe? Vocês vão ter que desistir
porque esse é o fim desse sonho de vocês e agora vocês vão ter que viver uma outra realidade. Mas quando Jesus encontrou com eles, Jesus deu para eles um recomeço. Muitas vezes na nossa vida nós pensamos que é o fim, porque os homens enxergam um fim na tragédia. Os homens enxergam o fim no erro. Os homens acham que o fim é porque algo deu errado. Só que de repente, quando todos estavam desacreditados, chega Jesus e diz para eles: então vem e me segue. A partir desse momento, eles se tornaram talmidins, eles se tornaram discípulos de Jesus. Então o sonho que um dia foi destruído, Jesus devolveu para eles. Caminhar com Jesus foi a oportunidade mais extraordinária na vida desses homens. Pode ter certeza disso. Foram 3 anos e meio de profundas experiências. Por mais que um rabino se destacava em Israel, ninguém fazia os sinais que Jesus realizava. Porém, queridos, teve um momento trágico do ministério dele. Foi quando Jesus foi preso. Foi quando os discípulos pensaram mais uma vez que tudo tinha acabado, que estava tudo perdido. Jesus, quando anunciava que esse dia iria chegar, chegava ao ponto de discípulos como Pedro dizer assim: Senhor, se o Senhor for preso, eu vou ser preso junto. E Jesus disse para ele: Pedro, antes que o galo cante, meu filho, por 3 vezes tu me negarás. Então, os discípulos estavam dentro dessa realidade. Mas a gente vê que diante do erro, mesmo diante da atitude de Pedro de trair Jesus, eu quero pregar sobre 3 mensagens que Jesus trouxe para o recomeço de Pedro. A primeira mensagem foi logo quando Jesus ressuscitou. Em João capítulo 20, vai nos dizer que quando Pedro chega até o sepulcro, ele encontra os lenços que cobriam seu rosto dobrados. É interessante a gente ver esse texto porque às vezes você já ouviu uma história que era costume que se o Senhor estivesse na mesa, se ele ainda não terminou a refeição, ele deixava o seu lenço dobrado e por aí vai. Mas a grande verdade, você não sabe o que é que isso conta em tratados históricos do povo judeu. Isso faz parte da cultura dos judeus. Isso faz parte do que eles acreditam. Quando eles estão fazendo uso, por exemplo, do talite, e se porventura a pessoa precisa se ausentar daquele momento de oração, de consagração, de cumprir um devocional, um propósito com Deus, e ele precisa se ausentar, se ele guardar o talite dobrado, significa que ele vai voltar, que ele vai retornar, que ele vai cumprir o que ele começou, que ele ainda não terminou a obra que ele começou. E se ele não encontrasse o talite dessa forma, o talite não estaria ali, porque ele levaria o talite com ele. E se ele encontrasse o talite todo jogado, abandonado, significa que até uma tragédia poderia ter acontecido. Então, por isso que a Bíblia faz questão de narrar que justamente o lenço que cobria o rosto de Jesus estava dobrado, estava enrolado. E ele estava guardado de um jeito que nos leva a crer que aquele lenço era um talite. Jesus estava mandando uma mensagem para Pedro. Ele estava dizendo assim: Pedro, apesar dos seus erros, apesar das suas falhas, apesar do seu pecado, eu ainda não terminei o propósito que eu tenho contigo. Eu ainda tenho algo para fazer sobre a tua vida. A segunda mensagem que nós vemos no tratamento de Jesus com Pedro foi Jesus dando uma ordem, porque Pedro agora estava dentro do barco. Pedro agora estava junto com os outros discípulos. Pedro estava até sem roupa dentro do barco. E quando Pedro estava lá dentro do barco,
Jesus da praia grita para eles, lance do lado direito. E eles, mesmo não pegando nada, mesmo tentando pegar a noite inteira e não pescaram nada, eles lançaram a rede no lugar mais improvável, que era no raso. E eles se assustaram com o que estava por vir. Nesse momento, Pedro já sabia que era Jesus. Sabe? Porque a segunda mensagem que Jesus estava levando para Pedro é: me obedecendo, as coisas vão dar certo na sua vida. Tem coisa que nós não temos resultados porque nós estamos fora do relacionamento de obediência com Deus. Então Pedro, quando ele novamente obedeceu uma ordem de Jesus, o resultado deu certo. Quando Pedro estava fazendo as coisas do jeito dele, não estava dando certo. Quando ele resolveu fazer do jeito de Jesus, passou a dar certo. E a terceira mensagem que Jesus deu para Pedro, essa é muito profunda. Porque eles encontraram, quando desceram na praia, pão e peixe. Jesus estava dizendo para eles: não se preocupe com a sua necessidade, se preocupe com o propósito. Não se preocupe com o que você necessita. Aqui tem pão, aqui tem peixe. Mesmo se vocês não tivessem agora vivido esse milagre, aqui tem pão e aqui tem peixe te esperando. Esse não é o problema. Se preocupe com o propósito. Se preocupe em viver aquilo que Deus te chamou para fazer. E aquele momento de Jesus com Pedro, porque quando eles terminaram de jantar, Jesus chamou Pedro para ter uma conversa em particular. E ele fala para Pedro o seguinte: Pedro, tu me amas? Mas não foi bem isso, porque no original eles usaram dois verbos, ágape e filos. Ágape é o amor tão grande que a pessoa é capaz de dar sua própria vida por aquela outra pessoa. Então Jesus pergunta assim: Pedro, você me ama a ponto de dar a sua vida por mim? E Pedro fala: não, Senhor, não. Eu apenas tenho filos pelo Senhor. Ou seja, eu gosto do Senhor, mas eu não te amo a ponto de dar minha vida pelo Senhor. Então Jesus pergunta novamente: Pedro, você é capaz de dar sua própria vida por mim? Não, Senhor, eu não sou capaz. Não tenho essa capacidade. Eu gosto do Senhor. Então Jesus muda a pergunta. Jesus fala para ele assim: Pedro, você gosta de mim? Você tem filos por mim? E Pedro, chorando, fala: Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. E o Senhor sabe que o que eu tenho pelo Senhor é filhos. Eu apenas gosto do Senhor. Queridos, isso é tão lindo, porque Jesus, para poder recomeçar na vida de Pedro, a máscara teve que cair por terra. A figura do super crente teve que cair por terra. Sabe? A ilusão de ser uma pessoa que não tem falha, que não tem erro, uma pessoa que não tem limitação, uma pessoa que não se cansa, que não precisa de ajuda, caiu por terra. Porque o erro, o orgulho de Pedro estava em falar para Jesus: Senhor, o Senhor está enganado, se o Senhor for preso eu também vou. Agora nós vemos um Pedro humilde, reconhecendo quem realmente ele é. Por mais falho que você seja, por mais erros que você tenha, se você for muito sincero com Deus, Ele tem um recomeço para a sua vida. Você vê que não é pelo fato de Pedro falar da sua fraqueza que não fez com que Jesus tirasse dele um ministério, mas pelo contrário, mais do que nunca Pedro estava preparado, porque agora ele estava sendo transparente, ele estava sendo tão sincero, e Jesus pôde trabalhar tanto na vida dele, que teve um dia que Pedro, quando foi morrer, segundo a história, Pedro, quando foi morrer, eles falaram: já que ele ama tanto a Jesus, nós vamos crucificá-lo. Pedro falou: por favor, não façam isso.
Eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Por favor, me crucifiquem de cabeça para baixo. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Então, quando você é sincero, Deus tem um recomeço para a sua vida. Deus te abençoe.